Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, vamos começar o programa hoje falando sobre a reforma política, né? As eleições, de fato, acabaram aí no Brasil, né? E muitas pessoas estão insatisfeitas com o que a gente vê hoje. Como é que a reforma política ela pode auxiliar, ajudar gestores e também o eleitor que está insatisfeito? Muita coisa precisa ser feita a partir da reforma dos partidos para que eles passem a representar de uma forma mais consistente a sociedade através das suas várias diferenças. Hoje há uma constatação que os eleitores estão insatisfeitos e tem partido demais. Está havendo nesse aspecto aí uma discrepância muito grande. Já são quase 40 partidos, tem mais de 10 na fila, esperando aí a oportunidade para se registrarem. Imagine aumentar para 50 partidos. Vai piorar o quadro. Estão tentando fazer uma cláusula de barreira para aquele partido que serve apenas para seus dirigentes manterem um status partidário e financeiro. Constatou-se aí que, através do repasse do fundo partidário, algumas distorções ocorrem, como, por exemplo, comprar veículos sem necessidade, até avião. Bens que passam a dar um luxo aos dirigentes de alguns partidos pequenos, e eles, quando chega a uma eleição, ao invés de apresentarem candidatos, eles negociam tempo de rádio e televisão, que é uma outra alteração também que precisa ser feita. Muito embora a gente já tenha visto aqui, nas últimas eleições, houve uma redução pela metade do número de programas do horário eleitoral gratuito, né? E precisa evoluir, acrescentando-se aí as redes sociais, tem que haver cada vez mais uma independência, cada vez menos as restrições para que os candidatos se apresentem de uma forma mais aberta e os eleitores possam contestar quando eles fugirem de um caminho da verdade, do caminho da verdade. Quando comecem, hoje em dia, com as redes sociais, dá para desmistificar, dá para desmentir aquilo que antes, apenas numa via única, produzindo e dando para o eleitor consumir aquelas informações, não tinha muito como se questionar, principalmente em função do clima eleitoral. Uma outra grande reforma que precisa é como financiar os partidos. O financiamento de empresa privada deixou de existir, passou a ser, nas últimas eleições, aceito o financiamento individual. Alguém pode, querendo ajudar um partido, fala-se de um fundo partidário, mas é importante que nesse financiamento se evite tudo aquilo que resultou nos maiores escândalos de corrupção da história contemporânea, como o Mensalão e o Petrolão. Algo precisa ser feito para blindar, para tornar cada vez mais transparente a prestação de contas, de onde veio o dinheiro e em que esse dinheiro foi gasto. É muito importante que isso seja feito também, para que os partidos políticos tenham um fundo partidário suficiente para eles atuarem eleitoralmente, partidariamente, mas não como estruturas quase que empresariais, como a gente tem visto. Essa relação do eleitor que pode ajudar o partido, desde a militância até financeiramente, eu acho a mais sadia. E, não menos importante, também a questão do voto. Nessa reforma política, é muito importante que se modifique a questão do voto obrigatório. A gente viu aí, em cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro, os votos brancos, nulos e abstenções foram em quantidade maior do que os votos dados aos eleitos João Dória e Marcelo Crivella. Então é importante aí ver essa questão do voto facultativo. A presidente do Supremo Tribunal, a ministra Carmen Lúcia, disse que o voto facultativo deve ser a partir do momento em que a sociedade tenha mais conhecimento, mas na minha modesta opinião, eu acho que chegou o momento do voto facultativo. Vamos aguardar e esperar que essa reforma política aconteça rapidamente, porque a gente já vai ter um encontro com as urnas daqui a 2 anos. O Brasil tem eleições de 2 em 2 anos. A gente acabou de sair de eleições, mas daqui a 2 anos vai ter eleições para escolher 2 senadores, os governadores, deputados federais e deputados estaduais. Então é importante que a reforma seja feita em tempo para que a sociedade
tome conhecimento dessas mudanças e acompanhe de uma forma mais democrática aqueles que a gente vai mandar para esses cargos extremamente importantes para que o Brasil saia dessa crise. E a gente tem que pensar naqueles que têm experiência, que têm idealismo, que realmente deem respostas e acabem com essa frustração, essa decepção que a gente constata atualmente.